perceber? A ação. A ação é esse elemento. Esse elemento que está o tempo inteiro disponível. Então, por exemplo, você falou, muitas vezes nós não tivemos palavras para descrever isso. Mas você foi elogicista um dia. Então eu preciso lhe perguntar. Não é verdade que se nós podemos descrever um conjunto por uma característica, ainda que existam outras características fundamentais nesse conjunto, se há uma regra específica sobre o qual nós poderíamos ordenar o conjunto, ZFC, nós necessariamente precisamos declarar o conjunto em termos deles? Ou seja, se há algum critério, princípio da boa ordem, sobre o qual nós poderíamos declarar o conjunto, necessariamente as propriedades serão visíveis a partir delas. E nesse caso, o direito de uso, por mais que nós possamos ter modalidades desse direito do uso, da escolha do uso, da decisão de quem vai usar, ele estava presente em cada momento histórico. Há um contrafactual que diga, nesse momento, alguém não decidiu quem usaria. Seja a pessoa que estava utilizando de forma direta, seja uma outra pessoa que estava decidindo que aquela pessoa não ia usar. Em algum momento da história nós não tivemos isso. Se nós sempre tivemos, então parece ser o caso de forma direta, que nós precisamos estabelecer isso para todos os momentos e precisamos utilizar isso como uma fórmula específica para entender a economia. Por quê? Porque ainda que nós chegássemos hoje no socialismo, as estruturas fundamentais da praxeologia ainda valeriam. E o seu axioma que eu pretendo tratar aqui, o seu axioma ainda seria válido. A todo momento nós vamos de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação. Não há uma sequer ação humana que você possa dizer, isso não aconteceu. A pessoa não foi de um estágio de menor satisfação para um estágio de maior satisfação. Sempre aconteceu. E se eu dissesse para você, voltando ao tópico do Barrone, eu dissesse para você nos mais escritos econômicos e filosóficos, há na alienação, há uma forma de especificar a relação entre o homem e o dinheiro enquanto elemento de alienação. Marx chega a dizer que o dinheiro é tal como a prostituição. Que você prostitui-se efetivamente em relação ao corpo. Você diria para mim, e eu dissesse para você, não, nos manuscritos econômicos e filosóficos está efetivamente a teoria de alienação dele. Você não diria, palpiteiro, 1000 vezes palpiteiro. Cala a boca, youtuber. Você não diria isso para mim? Então por que você pode dizer isso em relação a um artigo que literalmente dá origem a um livro inteiro, que inclusive ridiculariza os socialistas de mercado, dizendo que eles eram os menores do problema? Como é que é possível isso? Como que é possível? Ainda que tenha um capítulo dizendo, literalmente, socialistas de mercado não estão sequer entendendo o problema. Eles estão fugindo da questão, que é aqui, ó. Miorinho, estourou 2 já, hein? 2? Então é isso. Então bota pra mim, pode ser? Calma aí, Miorinho, calma aí, rapaz, senão você vai passar mal aí, velho. Não, você tá nervoso. Então vamos lá, primeiro, vamos... Galera, se inscreve no canal. Deixar claro aqui, você dá fez... like aí e compartilha, vamos fazer todo mundo chegar pra ver cuidar do coração. Você fez as 2 perguntas lá no começo, eu respondi, agora que sou eu que estou perguntando. Então, não vou responder nenhuma das suas perguntas, porque agora quem pergunta sou eu. Você não respondeu a minha pergunta, inclusive, porque tudo que Mises faz, e tenho certeza que você concordaria com isso, ele parte de uma lógica que ele julga ser uma universal e primeira. A minha pergunta é, quem fez essa lógica? De onde ela veio? Por que eu devo acreditar nisso? Isso é importante, gente, porque uma coisa que diferencia o marxismo é que o marxismo não parte de nenhum conceito. Tem conceitos no marxismo? Claro que tem. Mas nós não partimos de conceitos, nós não partimos de lógica, nós não partimos de axioma. Nós partimos dos fenômenos do mundo, mas não aceitamos os fenômenos do mundo tal como a gente vê. Agora vamos conectá-lo, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver o processo. E claro que se para entender esse processo a gente precisar de recorrer à matemática, a uma lógica, a outra lógica, vamos recorrer ao que for necessário. Mas o que está regendo a nossa compreensão são os fenômenos da realidade. Ainda que a gente procure entendê-lo para além da sua manifestação imediata, né? Como eles se conectam, como que eles articulam, por exemplo, de forma a produzir juros, de forma a produzir lucro, etc. Então a gente procura explicar o processo, partimos do processo, da realidade material em sua especificidade. Mises não, parte de uma lógica, né? Que eu acho que a ideia de Deus faz mais sentido, que eu prefiro acreditar em Deus do que numa lógica. Isso eu admito. Faz mais sentido a ideia de um Deus para mim do que ter a crença numa lógica, um dogma de uma lógica. Mas ele não parte só do dogma, de uma lógica que é una. E só um parênteses aqui, já que eu ganhei 2 minutos aí, que eu acho que é importante dizer, tá? Quando Aristóteles lá atrás criou a lógica, que é uma lógica interessantíssima, evidentemente, mas estática, com vários problemas, e que não teria nem surgido se não fosse a sociedade grega daquela época, com várias especificidades, onde a abstração assim, ganhou mais força e tudo mais, tinha como
ponto central, nó central, a geometria euclidiana. A geometria euclidiana é uma geometria que ela é uma geometria estática, né? Você tem aqui uma figura, um triângulo, não pode, eles é sempre igual a si mesmo, o triângulo, você não pode, eles têm que estar num lugar do espaço, com vários princípios lógicos. Só para atiçar a curiosidade de quem está nos assistindo aí. Na realidade, a geometria euclidiana, como sendo a lei absoluta, a teoria absoluta do espaço e das figuras no seu interior, a lógica de Aristóteles como sendo as leis gerais do pensamento, já caiu por terra há muito tempo. Hoje se desenvolveu geometrias não euclidianas, inclusive que são utilizadas, geometrias hiperbólicas, que, por exemplo, a relatividade geral de Einstein utiliza. Axiomas que eram considerados auto-evidentes, e Mises acredita que parte de uma verdade auto-evidente, se viu depois que não era auto-evidente porra nenhuma. Nós temos geometrias diferentes, inclusive tem aplicações diferentes. Então, não existe uma lógica universal que vale em todos os casos, que explica a realidade humana. É a realidade humana que pode ou não demandar uma lógica ou uma matemática para poder explicá-la. E é pior do que isso, porque ele também parte da noção de homens individuais. O que Mises faz, para além de usar uma lógica, que é uma crença que ele tem, tipo uma crença em Deus, acreditar em uma lógica, né, e com suas leis, como sendo algo que né, lá do alto da sua transcendência tudo explica, tudo determina, ele também parte de outro dogma, que é a ideia do indivíduo isolado, como sendo fundamento da nossa sociedade. Vou falar para vocês, também só desde o período grego, que o homem passa a se conceber como um indivíduo separado da sociedade. Não é que as pessoas nas sociedades, elas não eram capazes de saber que tinham elas e as outras e que elas eram diferentes, não é isso, mas elas concebiam a existência dela como umbilicalmente ligada à comunidade a qual elas estavam presentes. Uma das maiores punições que tinham mesmo na Grécia Antiga era você ser expulso da comunidade, era o ostracismo, isso era pior que matar. Só para dar outro exemplo, eu fiz um estudo amplo das comunidades mesopotâmias, do Egito, sobre isso. Tem textos, eu até trouxe aqui a citação, mas não vou ler só para reduzir o tempo. Por exemplo, uma pessoa que ficou órfã e saiu da comunidade, que perdeu o seu vínculo, quem adotou falava, eu devolvi a ela a existência, porque uma pessoa fora da comunidade, ela nem existia. Por autor nas obras, é algo muito recente. As obras da Mesopotâmia, do Egito, etc., são obras anônimas, porque as pessoas consideram que aquela obra traduz a comunidade, não ela individualmente. Até se você pegar o Velho Testamento, você vê que Velho Testamento, a salvação não é individual, é para o povo de Israel, porque nada faz sentido fora daquele povo. E os exemplos se multiplicam enormemente. Tá? Então, a própria ideia de um indivíduo isolado, separado da comunidade, não é que era todo mundo idêntico, não. Eram indivíduos diferentes, com características específicas, mas que só faziam sentido dentro daquela comunidade. É uma ideia que só desenvolveu quando a sociedade mudou e a relação do indivíduo com a sociedade passou a ser mediada. Isso tem o seu apogeu no capitalismo, que é quando a gente relaciona com a sociedade só por meio do dinheiro. Eu pago a passagem de ônibus e não estou vendo que eu estou me relacionando com a sociedade. Parece que eu sou eu e sou independente de todo o resto. Então, a minha questão é, como você explica o fato de que Mises tenta criar uma teoria geral que supostamente vale para o homem em todas as épocas, em todos os tempos, botando como centro da sua análise a ideia de homem individual, sendo que a própria ideia de um indivíduo é algo que só se desenvolveu recentemente, e particularmente com maior intensidade na sociedade capitalista. Veja que até Aristóteles, o homem é um animal da polis, um animal social, um animal da comunidade. Então, como essa teoria é, de fato, uma teoria que explica o homem no geral, assim como você fez com a propriedade, esvaziando ela do conteúdo e falando só do uso, ou essa teoria é uma teoria que pega certas características do capitalismo e projeta ela para a humanidade inteira, para dizendo, ressignificando lá atrás o que foi e para dizer agora o que tem que ser. É isso. Miorinho, responde, depois você pergunta. Eu só gostaria de entender. De fato, não há necessidade, então, de responder o porquê, do ponto de vista de um sistema lógico, a aplicação nominal de uma propriedade a um determinado conjunto indicaria uma necessidade de subentender o conjunto a partir dessa regra estabelecida que estabeleceria a ordem. Você não precisa responder essa pergunta, você vai realmente tendo o domínio matemático, diferente de todas as outras pessoas, que não têm um domínio matemático para entender o que eu disse. Eu disse com todas as palavras. Se você tem um princípio que fundamenta um conceito sobre o qual o conjunto A existe para esse conceito, e esse conceito pode ser verificado em todos os elementos dele, então é possível declarar o conjunto por meio do conceito, por meio da regra, nesse caso. É possível, inclusive, estabelecer teoremas a partir dessa relação. Ou seja, se em todas as ações existe efetivamente esse conjunto de elementos,
seria necessário clamar a nomeação do conselho em virtude deles. E seria possível estabelecer os teoremas a partir dali. Mas, pelo visto, essas questões, eu já vejo que a gente não vai poder trazer questões mais lógicas, questões de sim ou não. Está certo ou não está certo? Sobre o fato de que alguns axiomas autoevidentes foram respondidos. Novamente, não é o fato de alguns axiomas autoevidentes terem sido respondidos que indica que todos os axiomas autoevidentes foram respondidos. Nós ainda utilizamos vários e vários axiomas para formulações essenciais. Um deles, por exemplo, é o axioma da extensão, também de Zermelo e Fraenkel, que continua operando. Boa parte dos axiomas da lógica clássica continuam operando naquele contexto. Agora, respondendo sua pergunta, você me perguntou, primeiro você afirmou, eu não respondi sua pergunta antes. Volto para ela. Digo com todas as palavras. Não há, em Ludwig von Mises, em Hayek, em Menger, qualquer apelo a uma razão do tipo. Essa noção que eles estabelecem é a seguinte: existe um homem que, limitado perante suas circunstâncias, seu conhecimento no cenário de incerteza, inconsistência e num cenário, inclusive, frequentista, porque Ludwig von Mises se dedica, e você sabe o que significa uma probabilidade de ser frequentista. O fato de nós estabelecermos uma frequência para cada ato e ação individual do sujeito declara que não é possível estabelecer uma razão sobre tudo. Uma forma que poderia declarar conhecer todos os elementos. Isso não existe. Não existe algo que vai dizer, não, eu, homem, conheço efetivamente os meios de ação para tudo. O que o Mises faz é o seguinte, é perceber que no homem há uma estrutura teleológica. E quem traz essa estrutura teleológica? Quem é o primeiro a trazer essa estrutura teleológica? Aristóteles. Aristóteles traz essa questão. O princípio da individuação nos permite identificar meios e fins. Todo esse arcabouço que clama um indivíduo começa na estrutura teleológica. E a própria noção de meios e fins, a gente pode voltar para qualquer momento da história. E a gente vai ter um indivíduo que vai ter meios, que utilizou meios e que tem um fim para isso. A gente vai ter indivíduos que declararam qual seria o uso das coisas. Essas coisas se repetem em todo momento da história. Ah, mas em algum momento as pessoas tinham uma visão acerca disso, falavam acerca disso de uma forma diferente. Isso não significa que os atos físicos concretos não pudessem ser relidos nessa medida. E esse argumento que é utilizado, é um argumento que é utilizado desde a época de Rousseau. Por quê? Porque se afirma que o critério da propriedade, o critério que estava sendo utilizado para a propriedade é o critério que favorecia os nobres. Porque os nobres eram aqueles que tinham a possibilidade de fazer isso. Só que a declaração verbal da propriedade não era o suficiente do ponto de vista do uso e do direito de uso. Então, os austríacos, aonde eles estivessem, eles estariam contra esse direito dos nobres. Eles diriam: o que vocês têm não é propriedade. O que há é algo que poderia ser enxergue a qualquer momento da história, nesse sentido. Uma pergunta para você. Você falou que são dogmas. Quanto tempo tem? 1 minuto. E para pergunta? 5. Você falou que o que eu trago são... pergunta? Eu já tô emendando. Beleza. Sim. Você falou que o que eu trago são dogmas. Eu estou trazendo dogmas. E aí, eu preciso me perguntar de forma direta. Você afirma que não há uma estrutura causal entre o ser social e a própria determinação econômica, em última instância, que poderia ocorrer. Você diz isso com todas as palavras. Você diz, não há como afirmar uma estrutura causal. Se nós assim o fizéssemos, nós acabaríamos completamente com a obra de Marx. E eu preciso perguntar, se não é, eu tenho certeza que não é causal. Porque quem defende que há causa e efeito, e a qualquer momento da história você poderia analisar a causa e o efeito, e a qualquer momento da história você poderia de fato entender o que está acontecendo economicamente aqui. Qual é o conjunto de relações que existem? São os austríacos. Os austríacos defendem aquilo que se chama teoria causal realista. A teoria causal realista afirma: o homem é causa dos efeitos econômicos em questão, através de decisões orientadas para finalidades, usando meios. Qualquer homem, em qualquer período histórico, partilhava dessas estruturas. Não podendo encontrar um contra-exemplo para essas estruturas, é necessário o quê? Refutar o axioma. Há uma refutação direta e imediata ao axioma da ação? Em algum momento do que você está fazendo aqui agora, você decidiu escrever, você decidiu comer. Você não estava no estágio de menor satisfação antes disso, e aí passou a estar no estágio de maior satisfação?
Não houve, nesse sentido, um crescimento específico. Você não preferiu temporalmente, por exemplo, agora. Nesse exato momento, você está gastando, você está consumindo isso. Você poderia ter poupado para outro momento. Agora, você acabou de se abster de usar aquilo ali. Em determinado momento, você escrevendo, você não vai usar isso agora. Você está investindo. Todas as nossas ações econômicas podem ser relatadas em poupar, investir e consumir. Tudo. E sempre pôde. A gente voltar 1000 anos na história, a gente vai fazer isso. Ele ou estava poupando, ou ele estava investindo, ou ele estava consumindo. Ele estava indo de um estágio de menor satisfação para um estágio de maior satisfação. Ele estava decidindo quem teria o uso para isso. E se esse axioma está presente em todos os elementos, e ele ordena os elementos, então necessariamente ele declara um teorema sobre esses elementos. E esse teorema, essa estrutura, é a praxeologia. É um estudo formal do que acontece quando essas consequências se dão. Quando o tempo é considerado de determinada forma. E a universalidade disso é um fato. Ainda que você pode dizer, existe um interesse. Isso é uma hermenêutica da suspeita que se faz. Existe um interesse por trás que, de alguma forma, foi responsável por eliminar a forma como os sujeitos interagiam com essas coisas. Por fazer com que isso tivesse contaminado. Bem, se é o caso, então por que não desprovar esse caso? Por que nós precisamos tratar tudo como uma metafísica? Por que nós precisamos tratar tudo como um reflexo dessa sociedade e não como algo que precise ser meticulosamente visto como científico? Ponderado, há alguma ação que é contraprova disso? Há alguma forma de responder isso? E se não houver, por que isso não é o axioma fundamental que define o nosso comportamento? Pode falar. Não precisava nem do tempo aí. Agora eu posso responder, que agora você pergunta e eu respondo. Eu só respondo no momento da resposta. Então vamos lá. Nossa, a gente pode listar aqui dezenas de axiomas, que são coisas que são comuns, que estão presentes em toda a história humana. E é justamente porque está presente em toda a história humana que a importância é reduzidíssima, quase nada. Porque se nós vivemos ao longo da nossa história em formas históricas tão diferentes, com características tão diferentes, a tal ponto que quando a gente vai estudar sociedades mais antigas, a gente tem até dificuldade de entender por que eles pensavam isso, por que eles iam naquela direção, por que vários termos que eles usavam, por exemplo, é tão difícil da gente entender e os nossos não fazem sentido na realidade deles. Só para citar um exemplo que eu sempre trato aqui, o capital definido enquanto você aplicar valor na forma de dinheiro para obter mais dinheiro. Já falei que isso aí era um negócio considerado absurdo ao longo da maioria da história humana. Se essas sociedades são tão específicas em relação a elas, quer dizer que o aspecto que é comum entre elas não pode explicar nenhuma delas. Eu tenho que ir para o que é específico, entender a forma de organização social, né? Eu poderia